na URGS. O ano me escapa agora, mas há muito tempo atrás, então ele é um senior astronomer. 2008, então há 8 anos. Ele se juntou ao Linha, acho que há 5 anos atrás. Ele tem sido 6 anos atrás, puxa, tudo eu estou errado. Há 6 anos atrás, ele tem sido um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento do que nós vamos ouvir agora, o portal científico. E ele é particularmente interessante pelo perfil dele, porque ele é um cientista moderno, é um cientista de dados. Ele entende muito da área de tecnologia da informação, ao mesmo tempo que ele tem a sensibilidade das necessidades do pesquisador, do astrônomo e do físico que utiliza essas facilidades. O LINE, através de um acordo com o LSST, conseguiu, o Ângelo agora está fazendo um estágio, já está há 1 ano no LSST, trabalhando em Tucson, e vai ficar pelo menos por mais 1 ano. Ele é uma ponte avançada para nós, para entendermos o que está acontecendo na área técnica do LSST, e tem sido extremamente importante para alinhar o desenvolvimento que nós estamos fazendo às necessidades futuras do LSST. Hoje ele vai falar sobre esse portal científico, que nós achamos que vai ser a base para a exploração científica da parte da equipe brasileira no LSST. Eu acho que esse é o apoio que a Lina prevê dar ao Brasil Participation Group do LSST, que está sendo organizado atualmente pelo LINA e pelo LNA. Então, sem mais delongas, Ângelo, por favor. Boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, é um prazer falar para vocês hoje. E o objetivo dessa apresentação é deixar uma ideia clara e precisa do que é o portal científico, né? Todo o trabalho que a gente tem feito para o Dark Energy Survey e a importância do portal científico para o LSST. Então, eu vou começar dando uma ideia rapidamente dos grandes levantamentos astronômicos, né, o SLOAN, o DES e o LSST. Vou falar sobre o papel do LINEA na participação do Brasil nesses levantamentos, a importância do portal científico, né, o que é o portal, as aplicações do portal até agora, e os desafios que a gente enfrenta nas áreas de transferência de dados, processamento de dados e distribuição de dados. E, finalmente, eu vou concluir e dar as perspectivas futuras com relação ao LSST. Certamente, o SLOAN é um dos projetos mais bem-sucedidos da astronomia. Já está em operação há mais de 15 anos e agora está na fase 4 do projeto, com programas como APOD 2, EBOSS e MANGA, com uma ampla área de estudos, desde cosmologia, quasares, galáxias, a nossa galáxia, estrela e sistema solar. O Brasil começou a participar do SLOAN em 2016, com a formação do Brazilian Participation Group, e esse projeto tem um impacto enorme, né, com mais de 5.000 artigos publicados e 245.000 citações. E vale dizer que a maioria desses artigos foram feitos por pessoas fora da colaboração do SLOAN, graças à disponibilização dos dados que é feita anualmente, desde 2000, né, por esse projeto, com ferramentas como o Sky Server e Cast Jobs, que facilitam o acesso aos dados. Eu lembro que quando eu entrei no LINA em 2009, fui um dos responsáveis por fazer a transferência do DR8, né, que foi a primeira base de dados que o LINA começou a disponibilizar para a comunidade brasileira através do nosso site Espelho. Na época, essa transferência durou 1 semana, né, com a
a banda para a transferência desses dados. E o Linea vem mantendo esse site espelho nos últimos anos, e agora a gente tem, recentemente, o 13º Data Release do Sloan, que foi transferido com a ajuda da RNP com uma taxa recorde de 2.2 gigabits por segundo em um dia. Outras atividades do BPG no Sloan, em abril nós demos suporte à operação do Apogee 2, que tem uma componente no hemisfério sul, em Las Campanas, no Chile, com instalação de hardware e software. Aqui em destaque vocês veem duas notícias que vocês podem acompanhar através do site do Linea. Finalmente, o 10, né, o Brasil começou a participar desse levantamento em 2007. Ele é um levantamento fotométrico em 5 bandas. Esse projeto construiu uma câmera de 570 megapixels, que está instalada no telescópio Blanco, de 4 metros no Cerro Tololo. A DECAM obtém 300 exposições do céu por noite, durante 100 noites por ano, durante 5 anos. E vai mapear 5.000 graus quadrados do hemisfério sul. A DECAM já está no seu 4º ano de operação, que começou agora, em agosto. Para vocês terem uma ideia, né, uma parte importante do projeto é justamente a Data Management. A redução dos dados é feita no NCSA e conta com um time de cerca de 13 pessoas. E o primeiro release público do 10 vai ficar disponível em 2017. Então, aqui na imagem vocês veem a câmera do 10, que está em operação desde 2012 no telescópio Blanco, no CITIOI. E, finalmente, o LSST, que é um projeto fantástico, além da câmera, do telescópio e observatório, também vai ser um levantamento fotométrico em 6 bandas, com uma câmera de 3.2 gigapixels. O telescópio tem um espelho primário de 8.4 metros de diâmetro. A câmera vai coletar 1.000 visitas por noite. São cerca de 15 terabytes de dados por noite. Isso é praticamente um Sloan a cada 2 noites de observação do LSST. E vai mapear também o hemisfério sul, com cerca de 18.000 graus quadrados. Vai ser feita, com essa quantidade de exposições, né, vai ser feita difference imaging. A gente basicamente vai ter um filme de alta resolução do céu ao longo dos 10 anos de observação desse levantamento. E se a gente somar todas as imagens, a gente também vai ter imagens extremamente profundas do céu, vão nos permitir detectar um número enorme de objetos ainda não detectados. E para vocês terem uma ideia, em comparação com o 10, o time de Data Management é cerca de 6 vezes maior, com 70 pessoas. E, bom, o LSST inicia suas operações em 2022. Eu listo aqui os Data Products, né, que são os produtos que vão estar disponíveis para a comunidade depois dos 10 anos de observação do LSST. Para vocês terem uma ideia, com a grande quantidade de exposições do céu num tempo muito curto, né, o LSST ele vai abrir um novo domínio na astronomia, que é o domínio temporal, e a cada noite a gente vai ter cerca de 10 milhões de alertas de objetos variáveis e transientes. E no final dos 10 anos,
vai ser disponibilizado um catálogo com parâmetros orbitais para cerca de 6 milhões de corpos do Sistema Solar. Esse é chamado Level 1. É extremamente desafiador esse tipo de processamento, porque se a gente tem exposições do céu a cada 30 segundos, significa que a gente tem que ser capaz de reduzir os dados, fazer difference imaging, detectar os transientes e transmitir os transientes a cada 60 segundos. No Level 2, basicamente os dados vão ser reprocessados anualmente e vai ser construído um catálogo e que vai ser disponibilizado através de um sistema de banco de dados online. No final dos 10 anos do levantamento, esse catálogo vai ter 37 bilhões de objetos, cerca de 20 bilhões de galáxias e 17 bilhões de estrelas, 7 trilhões de fontes detectadas nas imagens individuais, e o LST também tem esse conceito de fontes forçadas. Para cada objeto detectado numa imagem correta, também se faz a medida dele nas imagens individuais, e vão ser cerca de 30 trilhões de fontes. E um total de 5,5 milhões de imagens. Com essa quantidade enorme de dados, o LSST tem a preocupação de fornecer não apenas data products, mas também a capacidade de conseguir lidar com esse volume de dados. Então, o Level 3, essencialmente, são produtos, né, derivados do Level 1 e Level 2 pelos usuários, mas usando os serviços e uma infraestrutura computacional disponibilizada nos centros de acesso de dados, ou DACs, para permitir o processamento e análise desses dados, através de software e APIs que também permitem desenvolvimento de código. Esse link, Keynumbers, é bastante interessante, vocês podem olhar na página da LSST se quiserem mais informações sobre o projeto. E essa informação aqui foi retirada de um documento, que é um documento-chave de Data Management, chamado Data Products Definition Document, que nesse momento está sendo revisado, mas existe uma versão online disponível. Bom, o que esses projetos, né, têm em comum? Certamente, responder a grandes questões científicas. Isso exige pesquisadores, né, com uma formação sólida e polivalente, não só na área de astronomia, mas na área de computação e ciência de dados, que eu vou falar a seguir. A participação nesses projetos se dá através de colaborações internacionais. Para vocês terem uma ideia, o DES tem cerca de 300 membros na colaboração. E isso certamente implica uma mudança cultural na forma de trabalho, né, com o uso de ferramentas colaborativas. A comunicação é um desafio, porque a informação muitas vezes está distribuída e existem inúmeras telecoms para saber o que está acontecendo no projeto. E é muito difícil, às vezes, a gente ter a compreensão do projeto e das oportunidades que o projeto apresenta em determinado momento. Aí, sem falar, né, o grande volume e variedade de dados que esses projetos produzem. Então, esse é um outro grande desafio que requer uma infraestrutura computacional para conseguir transferir os dados, armazenar esses dados e processá-los. Além de ferramentas de software para preparação e para análise dos dados de forma eficiente. O software, né, passa a ter um papel super importante nesses projetos. E, certamente, o domínio das técnicas de ciência de dados para ser capaz de analisar esses dados de forma eficiente. Bom, o papel do Linea. O Linea foi formado em 2010 com o objetivo justamente de apoiar, né, a participação do Brasil
nessas grandes colaborações, com a formação, primeiramente, do Grupo de Participação Brasileira no Sloan, depois no DES, e agora, né, que a gente está discutindo nesse momento, participação no LSST. Atualmente o Linea tem 71 afiliados em 8 instituições diferentes espalhadas por todo o Brasil e apoia certamente a formação de pesquisadores e tecnologistas, né, para nos prepararmos para esses projetos. Outra vertente importante do Linea é a operação do centro de dados, a manutenção do hardware e serviços que atualmente é feita através de uma firma contratada, a Slacan. E o Linea tem parceiros como a RNP, que são extremamente importantes na área de transferência de dados, e o LNCC na parte de database e processamento de dados. E outra vertente, talvez uma das principais atividades do Linea é o desenvolvimento de software, que é o que eu vou falar com mais detalhes nessa apresentação. Quero reforçar que é uma atividade de pesquisa e desenvolvimento, e a gente tem atualmente um time de 9 pessoas, além de pesquisadores, né, que têm formação em astronomia, e também temos contribuições externas das colaborações. E certamente um time pequeno para toda a demanda e trabalho que a gente tem para fazer. Esse slide mostra o centro de dados do Linea. Atualmente nós temos um cluster com quase 1000 cores para processamento. Recentemente, com verbas do INCT e Universo e da FINEP, a gente tem mais 2 milhões de dólares para comprar equipamentos, e a manutenção do centro de dados ela exige cerca de 500 mil reais por ano. Com esse dinheiro a gente pretende comprar um novo cluster de 2.000 cores e usar o cluster antigo de instalação do QServe, que é o sistema de banco de dados distribuído do LSST. Além disso, nós temos um cluster de storage baseado em Lustre. Nós temos os bancos de dados do Sloan e do DES. Também cerca de 850 terabytes de storage e um monte de VMs para manter os serviços do laboratório. Muito bem. O que é o portal científico? Eu tentei colocar aqui 2 definições. Eu acho que elas refletem bem o que é o portal. Em primeiro lugar, ele é um framework web e ele facilita a integração de códigos de análise científica na forma de workflows para ter acesso ao cluster de processamento e as bases de dados centralizadas. Ou seja, é um novo paradigma de processamento de dados em que a gente tenta levar os códigos de análise aos dados, ao invés de fazer o contrário. Mas além disso, né, o Linea tem desenvolvido uma série de ferramentas, principalmente para o DES, e essa outra definição também é interessante, né? O portal científico pode ser visto como um conjunto de ferramentas de software desenvolvidos pelo Linea para validação e exploração de dados dos grandes levantamentos astronômicos. Falando um pouquinho do histórico do desenvolvimento do portal, o desenvolvimento de software ele começou em 2007, então a gente já tem aí 9 anos de desenvolvimento, com um time em média de 7 pessoas ao longo desses anos, cerca aí de 56 FTEs. Eu tive a oportunidade de participar de 8 avaliações internacionais. Das 8 avaliações internacionais que
que o portal científico passou nesses anos, que ocorreram em diferentes instituições que são parceiras do DES e com diferentes ênfases, né? No início, a gente procurou introduzir a ideia do portal científico, da importância de ter os workflows científicos. Logo depois, com o início do comissionamento, né, do DES, desenvolvemos aplicações como o Quick Reduce, que eu vou falar em seguida. Depois a ênfase passou a ser a validação dos dados, né, coletados pela DCAM e a preparação desses dados para análise científica. Para vocês terem uma ideia, eu gostaria de ilustrar aqui o que significa o desenvolvimento de software. Esse aqui é um vídeo que está no site do Linea, vocês podem acessar. Esses são os repositórios de código do portal científico, né, e essencialmente a gente está vendo aqui a visualização dos commits nesses repositórios, feitos pelos diferentes desenvolvedores do projeto, né. Então, esse vídeo mostra o desenvolvimento do portal desde 2008 até agora. É uma forma gráfica de ver como que o desenvolvimento de código acontece. Ok. Ok. Falando um pouquinho das aplicações do portal científico, eu diria que são 3 aplicações principais, né? E nós temos atualmente 3 sistemas em produção. O primeiro deles foi instalado no CityIO em 2012, quando começaram as observações do DES. É o Quick Reduce, que faz a análise da qualidade dos dados do DES em tempo real. Essa é a primeira aplicação do portal científico. Depois, em abril de 2014, nós instalamos o primeiro sistema em produção no Fermilab, chamado de Science Server, para validação e exploração dos dados do DES. Esse sistema agora está sendo migrado para o NCSA, para ficar mais próximo dos dados, e a gente também está aproveitando essa oportunidade para remodelar o portal com novas tecnologias e integrando novas ferramentas. E, finalmente, aqui no Linea, nós temos um outro sistema de produção que começou a operar esse ano, com os dados do primeiro ano do DES, e a ênfase desse sistema é a preparação de catálogos científicos, a preparação de catálogos e o desenvolvimento de workflows científicos. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses sistemas nos próximos slides. Então, o Quick Reduce, atualmente, já processou cerca de 250 mil exposições da DCAM. Obviamente, é um sistema de redução de dados mais simplificado e a gente não tem tempo de reduzir todos os CCDs. Então, em média, a gente reduz cerca de 10 CCDs, que são esses que estão mostrados em azul aqui na imagem. A gente pode escolher diferentes padrões na câmera para redução desses CCDs. Então, a gente fica monitorando, né, a chegada das exposições e reduzindo, então, cada uma delas. E, dessa forma, os observadores eles têm uma ideia da qualidade dos dados em tempo real, né, durante as observações. Esse sistema ele foi desenvolvido para o DES, mas ele também está disponível para outros programas que usam
essa câmera. Então, ele basicamente opera ao longo de todas as noites, desde 2012, quando ele foi instalado. Os resultados do Quick Reduce, eles também são transferidos diariamente para o Fermilab, para que a colaboração do DES tenha acesso, né, aos resultados da qualidade dos dados. Então aqui vocês veem, por exemplo, uma página do portal lá do Fermilab, mostrando o SIM ao longo de uma noite de observação, que é uma noite bastante recente, já do quarto ano de observação do DES. Essa aqui é a tela de login do portal lá no Fermilab. Tem vários serviços disponíveis para colaboração, as pessoas podem fazer upload dos seus catálogos, podem visualizar as imagens e os catálogos dos releases do DES. A gente tem ferramentas de cutout, tem ferramentas para executar queries e para fazer download dos dados. E nos reviews, esse sistema foi considerado várias vezes como sendo um Cast Jobs moderno. E ele atende, em média, 180 membros da colaboração do DES mensalmente. Nesse slide, vocês podem ver um exemplo de uma dessas ferramentas. Né? Depois que o usuário faz o upload de seus dados, automaticamente são feitos cutouts em torno da posição dos objetos no catálogo que foi ingerido. E essa ferramenta permite a pessoa fazer a inspeção visual desses objetos. No caso aqui, são objetos que têm características de lente gravitacional forte. A pessoa pode usar a ferramenta aqui para fazer um rating, para rejeitar ou para salvar esse objeto numa lista de favoritos. Essas ferramentas, como eu mencionei antes, elas estão sendo remodeladas e instaladas agora no NCSA, né, usando novas tecnologias. Eu menciono algumas aqui, né, como o Python 3, Django 1.9, que é também um desafio, né, do desenvolvimento de software, a gente manter o sistema com as tecnologias atualizadas. E esse sistema ele vai ser testado, aliás, já está sendo testado com dados do primeiro ano de observações do DES, e em breve vai ser usado com os dados acumulados até agora. E isso, né, tendo em vista o release público do DES que vai acontecer em setembro do ano que vem, é uma excelente oportunidade para testar esse sistema, e algumas dessas características vão ser usadas para o público. Ou seja, né, o Linea está desenvolvendo ferramentas que vão ser usadas, né, nessa interface que vai servir os dados públicos do DES. E a vantagem de estar no NCSA é justamente estar próximo dos dados, poder fazer integração com o banco de dados do DES e com o sistema de arquivos do DES. Eu vou mostrar em seguida algumas das ferramentas disponíveis nesse sistema. Uma característica interessante é que a gente resolveu integrar algumas ferramentas open source, ao invés de desenvolvê-las nós mesmos. E uma dessas ferramentas é o Aladdin, que permite a visualização do céu todo. Essa imagem que vocês veem aqui representa o footprint do primeiro ano de dados do DES. Aqui em cima vocês veem uma região do céu conhecida como Strip-82. Aqui embaixo, observações do DES que tem overlap com a
uma região observada também pelo South Pole Telescope. São cerca de 1.500 graus quadrados do céu nesse release. E esses quadradinhos que vocês veem são chamados de tiles, que é como é feito o particionamento do céu pelo levantamento, né? Se você coloca o cursor em cima de uma tile, você aqui embaixo consegue ver as imagens nas 5 diferentes bandas, né? G, R, I, Z e Y. Você pode dar um zoom e, usando uma outra ferramenta chamada Visiomatic, você consegue ver então a imagem com todos os seus detalhes. E essa ferramenta é extremamente interessante porque através do browser o usuário consegue controlar todos os parâmetros da imagem. Esse PNG ele é gerado em tempo real no servidor e mandado para o cliente. Então, novamente, aqui você consegue, com essa ferramenta, né, fazer a exploração das imagens e também, clicando sobre cada um desses objetos, obter informações do catálogo. Aqui uma outra visualização, né? Esse aqui é um mapa HellPix da magnitude limite do levantamento nessa região do SPT. E a ferramenta também permite, então, a visualização e a interação com esse tipo de dado. Bom, falando um pouquinho sobre a nova ciência de dados, esse slide é adaptado de uma apresentação do Andy Connolly, que é cientista de simulações do LSST. É um slide que particularmente eu gosto muito. E ele mostra como era feita a ciência há alguns anos atrás, né, na astronomia. Basicamente, o pesquisador era responsável por fazer a sua coleta de dados e por fazer toda a sua análise. Hoje em dia, com esses grandes levantamentos, essencialmente, a gente não consegue mais trabalhar dessa forma. A gente precisa de toda uma infraestrutura para dar suporte à ciência. E essa primeira parte aqui em vermelho, basicamente é um problema de Big Data, né? Em que a gente precisa também de Big Software e uma Big infraestrutura para processar os dados e preparar esses dados para análise científica. Ou seja, o pesquisador basicamente consome esses dados, mas obviamente ele tem que ter um outro perfil, né? Tem que ter novas habilidades, ele tem que ser capaz também de trabalhar com grandes quantidades de dados. Isso implica uma formação sólida em estatística, computação e também matemática aplicada. Então essa é a mudança imposta pelos grandes levantamentos e pela nova ciência de dados. Eu gostaria de falar rapidamente sobre um trabalho que a gente está fazendo no Linea, que é justamente sobre esse tema, que é a preparação dos catálogos para fazer análise científica. Para vocês terem uma ideia, esse círculo em vermelho aqui, ele representa os dados que são disponibilizados, né, pelo sistema de data management, no caso do DES. E todos esses outros círculos aqui são dados auxiliares que a gente precisa para produzir o catálogo científico e fazer finalmente a análise. Então esse aqui é um processo extremamente complicado de preparação, né, dos dados para análise, que envolve cerca de 16 pipelines implementados no portal científico, pipelines para fazer a instalação de todos os produtos de dados necessários, pipelines
para calcular, né, quantidades adicionais que vão ser usadas na preparação dos catálogos, e finalmente pipelines que criam catálogos para cada tipo de aplicação científica. Nesse processo aqui, estão envolvidos cerca de 64 data products diferentes. Vocês veem aqui em destaque o tempo de execução de cada uma dessas etapas, né? A instalação dos dados e a preparação dos dados são etapas que consomem muito tempo, e se não tivéssemos uma infraestrutura desse tipo, seria praticamente impossível preparar os catálogos. Ou seja, um outro aspecto é que a criação desses catálogos ela envolve um número enorme de parâmetros de configuração, que para ter controle a gente precisa também dessa infraestrutura. Essa interface aqui é mostrados diferentes parâmetros de configuração, e aqui à direita as diferentes etapas da criação do catálogo, né? Com remoção de regiões que não são completamente observadas pelo levantamento, regiões que têm problemas, né, que são afetadas por estrelas brilhantes ou por objetos próximos. Constraints que são colocados sobre propriedades do survey, né, como magnitude limite. Durante a criação do catálogo, né, são adicionadas outras quantidades, como o redshift fotométrico, que é calculado para cada uma das galáxias, e também é feita a separação de estrela-galáxia, e finalmente a gente tem, então, o catálogo final. E o sistema, além de produzir o catálogo, ele também automaticamente provê plots e tabelas sobre as propriedades desse catálogo. Então, aqui, no caso específico desse catálogo, que é um catálogo de galáxias com magnitude limite, a gente tem aqui um gráfico mostrando o number counts e a distribuição em vermelho do redshift fotométrico, que foi calculado, né, por um dos pipelines do portal, comparado com o redshift espectroscópico, que foi usado para fazer o treinamento do código, né? Tudo isso também dentro do portal científico. Então é realmente um trabalho formidável. Eu acho certamente uma das coisas mais complexas que a gente fez até agora no portal científico para o DES. E notem que isso está extremamente relacionado ao level 3 do LSST, né? LSST basicamente vai nos dar os produtos, que são as imagens coadicionadas, os catálogos coadicionados, que são produtos do level 2, e a gente vai ter que ser capaz de criar esses catálogos científicos. E, novamente, sem uma infraestrutura como essa, certamente vai ser bem difícil. Mas dentro do 10 ainda, a nossa preocupação em desenvolver essa infraestrutura vai também no sentido de preservar os códigos e os procedimentos, né, que a colaboração desenvolve para criar esses produtos. Novamente, né, a importância do software e da preservação do software. Ter a capacidade, né, de controlar completamente a criação desses catálogos e ter proveniência dos dados de entrada, dos parâmetros de configuração utilizados. E, não menos importante, né, gerar documentação, né, que é dada pelo próprio sistema, com informação de como esse catálogo foi criado e toda a caracterização que é feita automaticamente.
Ok. Esses catálogos né, são criados dentro do portal científico com o objetivo também de alimentar os workflows científicos que finalmente vão fazer a análise, né, aquela última parte. E tem sido um trabalho constante, mais ou menos constante ao longo desses anos, o desenvolvimento dos workflows científicos, né, mas o portal então provê essa infraestrutura onde o cientista pode fazer o wrapping do seu código, né, e instalar no portal como se fosse um plugin. E esse código, então, vai poder usufruir do cluster de processamento e ter acesso à base de dados para fazer a sua análise. Então, nesse slide eu mostro alguns exemplos aqui de workflows. Por exemplo, para cálculo de large scale structure, para identificação de aglomerados de galáxias, para Galaxy Archaeology, Galaxy Evolution, etc. Ao longo desses anos, nós tentamos diferentes approaches para a integração desses códigos no portal. Certamente a gente precisa da ajuda do cientista, né, porque é ele que conhece o seu código, mas a gente tem um apoio bastante grande da equipe de TI para fazer a integração desses códigos no portal. E a forma com que a gente está fazendo hoje, e a forma que a gente também pretende fazer para o LSST, é através de um documento de especificação, né? Aqui a gente pode ter uma ideia de como é que é esse documento. É um template onde a pessoa descreve o seu problema, né? Descreve o código científico, faz uma especificação de como seria o pipeline para executar esse código, descreve quais são os dados de entrada, os parâmetros de configuração, quais são os resultados esperados. E então esse é um processo de comunicação, né, entre o time de TI e os cientistas para colocar esses códigos e disponibilizá-los no portal. Vou falar rapidamente sobre alguns desafios, né, no processamento dos dados do primeiro ano do DES. Notem que a gente está falando aqui de dados que são relativamente pequenos comparado ao que o LSST vai produzir, mas é uma experiência extremamente importante e nos permite o refinamento tanto do sistema de processamento quanto dos códigos para ser capaz de processar esses dados de forma eficiente. Então, no primeiro ano do DES, nós temos aí cerca de 400 GB em catálogos. São tabelas, né, com cerca de 140 milhões de objetos e mais de 600 atributos. Esses dados eles são particionados, né, nessa unidade que eu mencionei antes, a tile. A gente tem da ordem de 3.700 arquivos para processar. E um dos desafios, dos maiores desafios é justamente como obter, né, esses dados durante o processamento, né, o acesso aos dados durante o processamento. E a gente tentou diferentes formas aqui. Inicialmente tínhamos esses dados dentro de um database e aí vocês podem imaginar os 1000 cores do cluster fazendo queries nesse database para tentar pegar os dados, né? Foi uma estratégia que não funcionou. Rapidamente a gente tinha saturação do database e da rede. Depois nós tentamos distribuir esses dados num sistema de arquivos distribuído, tipo Lustre, mas também era separado, né, do cluster de processamento, de forma que ainda era necessária a cópia desses dados
do lustre para os nós do cluster. Isso também não funcionou. Finalmente, a única forma com que a gente conseguiu processar os dados do primeiro ano do 10 foi usando um sistema de arquivos distribuído, onde os dados são colocados nos nós de computação, né? Isso finalmente então nos permitiu processar esses dados. E a gente acredita que esse sistema aqui é adequado para a análise dos dados do terceiro ano do 10, que já estão aí, né, na volta da esquina, onde a gente vai ter aí cerca de 1 terabyte de dados em catálogo e mais de 10 mil arquivos, já cobrindo os 5 mil graus quadrados, né, todo o footprint do 10. Então vai ser um desafio o processamento do ano 3, mas a gente acredita que o sistema que a gente tem hoje no Linea seja capaz de dar conta do processamento. E a gente, né, só para enfatizar, né, a importância da infraestrutura, esse processamento ele é feito, né, de forma paralela, distribuída. Aqui nessa imagem vocês veem um exemplo de workflow, onde no primeiro estágio aqui os dados eles são obtidos, né, e cada core do cluster processa uma pequena parte dos dados, né, em paralelo, e depois esses dados são consolidados no final e os resultados são produzidos. Como eu mencionei antes, né, os problemas é a movimentação dos dados durante o processamento e também o fato de que a gente consolidava os resultados em apenas uma etapa, né, ou seja, a gente tinha basicamente 1000 cores produzindo dados parciais em paralelo e depois apenas um core para consolidar os resultados. Aqui certamente a gente tem um gargalo no processamento. E a gente foi melhorando o sistema, né, até chegar naquele ponto em que a gente conseguiu processar os dados do ano 1 de forma eficiente. E talvez a grande lição é que evitar, né, a movimentação de dados durante o processamento e levando o processamento aos dados. Outra coisa importante é ter a capacidade de definir qual é o tamanho da partição de dados e poder consolidar os resultados parciais em mais de uma etapa. Então, o resultado dessas melhorias nos deu aí uma redução do tempo de execução dos workflows da ordem de 10 vezes. Como exemplo, o cálculo do Redshift fotométrico, que é um dos códigos que mais demanda processamento, reduziu aí de 48 horas para 5 horas, graças a essas melhorias. E esse é um trabalho puramente computacional, não tem nada de astronomia. Novamente reforça a importância do que a gente está fazendo no Lean. Outros desafios, né, que a gente está começando a enfrentar. Nós temos nosso cluster de processamento no Lean, mas nós gostaríamos de utilizar outros recursos computacionais que também estão disponíveis. Por exemplo, o supercomputador Santos Dumont no LNCC, nós temos acesso ao FermiGrid, que está no Fermilab, ao Blue Waters, que está no NCSA, e teremos acesso em breve ao NERSC. E como, né, fazer o processamento em ambientes que são ambientes de high performance computing que são diferentes, né, que têm diferentes formas de submeter os jobs. Como levar os dados a esses lugares, né, e como fazer a instalação do software que a gente precisa para fazer a análise dos dados, né. Vocês veem que não é um software simples, vocês podem imaginar. A gente tem cerca aí de 300 pacotes de software que são mantidos no portal científico e temos que ser capazes de manter também as dependências.
Então é realmente um problema, é um desafio levar os dados e o software para esses ambientes de processamento. E tem se falado, né, recentemente, né, esse novo conceito, né, de Science as a Service. A gente vê iniciativas de projetos como o iPlant e o Cyverse, que desenvolvem Science APIs, né, que facilitam a integração também dos códigos científicos nesses ambientes, ou os Science Gateways, né, no NERSC, usando conceitos de processamento em nuvem, que é uma tecnologia que pretende resolver principalmente esse problema da portabilidade, né, que a gente estava falando antes. Existem diferentes tipos de nuvens, né, nuvens privadas ou públicas. A gente participando de uma proposta junto com o professor Francisco Brasileiro do Laboratório de Sistemas Distribuídos da Universidade Federal de Campina Grande, que é um expert em federação de nuvens privadas. E aqui no LSST, no meu grupo, a gente também está investigando outras soluções, como o OpenStack e o processamento em nuvens públicas. Ainda sobre desafios, né, acesso e distribuição dos dados. Sem a ajuda de instituições como a RNP, a gente não seria capaz de otimizar, né, a transferência de dados, como o exemplo que eu citei antes, onde a gente conseguiu uma taxa de transferência de 2 gigabits por segundo para transferência dos dados do usuário. Outros desafios é a integração, né, do portal com as bases de dados no NCSA e desenvolvimento de interfaces para acessar esses dados, dada a grande variedade de produtos que a gente tem, e certamente a documentação, que é indispensável, né, para o usuário que vai usar essas interfaces. Como eu disse antes, a gente está desenvolvendo ferramentas para o 10 que foram usadas no ano 1, que serão usadas no ano 3, e isso serve para testar essas interfaces em preparação para o release público do 10 que vai acontecer no ano que vem, e que a gente também vai ter uma participação importante com o portal. Com relação ao LSST, a gente está em negociação para instalar no Linea um protótipo do Data Access Center baseado no QServe, que é essa tecnologia de database distribuída. E a gente conta com a ajuda do LNCC nessa área. Já indo para o final da apresentação, essa tabela ela resume as aplicações do portal científico nos diferentes projetos, né? Então a gente pretende, bom, em verde aqui o que a gente já está fazendo para o 10, em azul o que a gente pretende fazer para o LSST. E eu queria enfatizar justamente essa parte aqui dos workflows científicos, dizendo que tudo que a gente faz para esses projetos aqui, né, pode ser preservado através do portal para ser usado no LSST. Esse slide aqui ele mostra uma tabela que nos permite ter uma ideia do que é o que seria um centro de dados regional para o LSST, para ser capaz de armazenar e distribuir os data products do Level 2 e Level 3. Vocês veem esses números absurdos aqui, 90 petabytes de storage, 47 mil cores de processamento. Essa é uma tabela que nos foi fornecida aqui pelo time de Data Management do LSST, e a gente precisa entender esses números e a gente precisa da ajuda
né, grupo de participação brasileira para definir os casos de uso a fim de dimensionar o centro de dados. Então, como conclusões e perspectivas futuras, eu queria destacar, né, aqui o projeto que eu estou trabalhando agora, né, se chama LSST Corporation, né, e essa corporação ela é a entidade que dá suporte à construção do LSST, mas também vai dar suporte ao uso dos dados do LSST através a partir do Level 3. O LSST, a gente fica pensando nele como um projeto do futuro, mas, né, eu que estou aqui dentro, posso dizer para vocês que é um projeto do presente. O LSST já tem 10 anos de desenvolvimento de software, né, principalmente software de data management. Tem um protótipo de Data Access Center que está sendo instalado no NCSA e vai estar em operação ainda esse ano. A câmara de comissionamento está planejada para 2019. Isso significa que Data Management tem que estar pronto até lá. E esse é um dos milestones mais difíceis, eu acho, do projeto. First Light está programada para 2020 e início das operações em 2022. O LINE, né, pretende ser um centro de dados regional do LSST, para manter essa infraestrutura de hardware, mas também prover essa infraestrutura de software, que é o portal científico, que, como vocês, né, puderam entender a partir do 10, da nossa experiência com o 10, é extremamente necessária para análise de dados. E eu queria reforçar que o portal científico, com os dados do Sloan e os dados do 10, né, que logo estarão públicos, é um ambiente perfeito, né, para o desenvolvimento dos códigos de análise em preparação ao LSST. Ok, acho que eu termino por aqui. Se vocês tiverem perguntas. Obrigado, Ângelo. Alguém tem uma pergunta para o Ângelo? O Júlio aqui tem uma pergunta. Júlio. Oi, Ângelo, é o Júlio, tudo bom? Oi, tudo bom? Bom, Ângelo, eu tenho duas perguntas simples. A primeira delas é, vocês têm alguma ferramenta de diff mapping que está disponível para qualquer um? Possa ser aplicada para qualquer imagem ou não? Ela está ligada ao uso direto, será uso exclusivo com o portal e em imagens específicas? Você pode... Qual o nome da ferramenta, desculpa? Diff mapping. Diff mapping. Diferença de imagem, diferença de Ok, imagem. perfeito. Bom, já existe, para o LSST, existe código né, disponível open source para fazer difference imaging. Eu posso te apontar alguns detalhes sobre como obter esse software e testar. Tá bom, se você puder, sei lá, dar uma outra indicação por e-mail. Ok. A segunda coisa, quer dizer, é uma dificuldade que eu tenho com o DES, mais provavelmente é uma falha minha no uso, né, da colaboração, mas eu tenho sempre uma dificuldade grande em encontrar, pelo menos sozinho, onde estão as coisas que eu preciso, quando aparecem coisas novas e como operá-las, né? O que tem me facilitado um pouco a vida é justamente comunicação por e-mail com pessoas que trabalham com produção de software e tabela, né? Em particular, um pouco foi você e o 10 também o Matias um pouco, né? Como é que vocês, como é que vai ficar a apresentação de dados no LSST? Cada vez que alguma coisa nova for liberada ou cada vez que uma substituir uma mais antiga, como é que é essa expectativa para o LSST? Certamente. Você tocou num ponto que eu acho que é extremamente importante, né? Que é como facilitar o acesso aos dados, né, para o público.
Eu acho que tem dois momentos, né? Bom, no caso do LSST eu acho que é ainda mais crítico, porque os dados eles são imediatamente públicos, né? Então, a única forma é ter uma documentação que seja suficiente para permitir o acesso aos dados. Documentação e ferramentas, né? Eu compartilho contigo essa dificuldade. Dentro do DES a gente vê, né, a complexidade que tem envolvida com os dados, os diferentes produtos, né, que são criados a partir, vamos dizer assim, dos dados primários que são produzidos pelo time de data management. E realmente não é fácil, eu acho que é só documentação mesmo, para aliviar esse problema. Ângela, é bom salientar que no caso do 10, não existe nem a integração do 10DM com a parte de alertas. Toda a parte de transiente é feita pelo grupo de Supernova e a gente pouco sabe do que está acontecendo. Às vezes eu me sinto um pouco chato local quando eu preciso de alguma coisa, mas é difícil de achar informação. Não é nem uma coisa. Eu acho, por exemplo, nossa experiência, que o 10, que ninguém me ouça lá de fora, não foi muito bem organizado do ponto de vista de data management. Eu acho que é isso que o CST está tentando organizar. Tem um grupo de pessoas que parece que sabe bem o que está acontecendo. Mas também mas só eles. E é também o que é. Então, obrigado, Ângela. Obrigado. Tem aí acho que tem algum comentário aqui do Basílio. Slide 36, LSST 10DM requirements is a function of time. And the cost, last column, in dollars, são dólares. Aliás, eu tinha pedido para o Ângelo não mostrar aquela última coluna, porque nós não entendemos o preço, o custo lá. O custo é muito baixo para ser real. Isso aí nós não entendemos, eu conversei com o Keuti e ele não me deu nenhuma explicação convincente disso. Só para dizer o seguinte, que eles não só estão falando do custo atual, mas estão levando em consideração a evolução e a queda dos preços dessas coisas. Se vocês notarem em algum lugar aqui, o número de cores de nós começa a diminuir. Ele cresce e depois diminui. Aqui, a partir do 5º ano, o número de nós diminui. E a mesma coisa acontece com o custo. Quer dizer, isso aí eles conversaram com as firmas, é aquela inferência para o futuro do que vai acontecer nos preços. Não é? Eu não me reteria aí. O número que eu tenho na cabeça é que um data center, e o que o Ângelo disse, o data center tem que ser dimensionado. Obviamente, eles têm que guardar tudo e têm que processar tudo. Um data center regional não precisaria fazer isso, mas dependeria de que caso de uso você quer. Se você quer ter aqui single exposures, é um preço. Se você quer só os squads, é outro preço. Então, é isso que a gente tem que dimensionar. Mas o ponto é que é bem menor do que essa demanda aí. Aquele preço o preço que eu tinha na minha cabeça para fazer um dimensionamento seria da ordem de 5 milhões de dólares. Por os 10 anos. Aqui é 60%. Nós, por exemplo, ele enfatizou os 2 milhões de dólares que está dito ali, foi o que nós já investimos, naquele slide que ele apresentou. Nós já investimos 2 milhões de dólares e acreditamos que nós vamos ter que investir 2 milhões de dólares para chegar no ano 1. Quer dizer, essa cluster de 2.000 cores, por exemplo, custa 700 mil dólares. O 1 petabyte é da ordem de 500 mil dólares. Então, só aí é 1 milhão de dólares. Se você quiser chegar com 6 mil cores e 3 petabytes, multiplica isso por 3, então é 3 milhões e 600 por aí. Alguém mais? Alguma pergunta mais, senhores? Eu tenho uma pergunta. Oi, a gente no DES, a gente tem experimentado essa mudança de quantidade de dados. Um exemplo é no Photo-Z, né? Quando a gente passou do Size Verification para o ano 1, toda essa evolução que o grupo de Photo-Z, inclusive, está de parabéns por ter feito,
Com a chegada do LSST, isso vai complicar mais ainda, porque agora a gente já está falando de bilhões de objetos. Vocês têm uma ideia de como a gente pode ainda melhorar mais ainda os nossos métodos de otimização? Bom, é inevitável crescer em termos de número de cores, para processar mais dados em paralelo, mas eu acho que tem bastante trabalho ainda na otimização dos algoritmos também. Né? Certo. Sim, isso vale também para qualquer tipo de ciência. Se os códigos de ciência não conseguem acompanhar esse aumento de dados, até mesmo em LSSS, em Cluster Finder, vai ser difícil acompanhar. Então, eu acho que vai exigir mais mão de obra também dos cientistas que desenvolvem seus códigos. Certamente, a otimização dos códigos é algo bom. É o que a gente estava falando, né? O cientista, ele precisa ter um perfil bastante forte, né, de computação, né, computação científica. A gente precisa conversar com os grupos de TI, a gente trabalhar junto para tentar fazer esse tipo de otimização. Um ponto que o Ângelo comentou rapidamente, por exemplo, que a gente vinha processando em termos de tiles. Nós achamos que a gente tem que testar isso. Talvez não seja a combinação ótima, porque isso sobrecarrega a transferência de dados e tem que chegar a um balanço entre essa transferência de dados e o processamento itself. Então, tem muito espaço ainda para explorar. É por isso que eu acho que a gente precisa usar esses 4 anos e trabalhar em colaboração. Não é o time de TI, não vai resolver a gente chegar aqui para o time de TI e toma aí que o abacaxi é teu. Vai ter que ser um trabalho conjunto, uma colaboração entre a área de pesquisa e a área de TI. Não é? E usando a área de TI mais amplamente, a experiência com o pessoal de fora, com o pessoal do LNCC, pessoal da Cefet, que a gente também colabora, e até mesmo o pessoal da RNP, que está muito interessado em processamento de nuvem. Esse projeto que ele mencionou com o Francisco Brasileiro é também com a RNP. Um projeto submetido à FAPESP. Exato. Eu acho que esse slide que coloca um desafio que, para mim, talvez seja um dos maiores desafios que a gente tem no momento. E como realmente poder utilizar esses outros recursos computacionais a fim de conseguir processar essas grandes quantidades de dados. Né? Para vocês terem uma ideia, hoje, o Data Management do DES é feito em 3 clusters diferentes, um cluster local que eles têm, no FarmGrid e também no Blue Waters, para conseguir processar esses dados num tempo aceitável, e mesmo assim, o processamento do IR3 vai durar, acho que 3 meses, 2 a 3 meses. Começa a ficar proibitivo. Né? Quer dizer, você repara, quer dizer, faz um release, quer dizer, chega os dados, né? Você vai, e todo ano vai ter a mesma quantidade, vai ser, tudo bem que aumenta a eficiência, mas vai ser da ordem de 2, 3 meses, só para reduzir, para preparar a coadição. O first scan já foi feito, o problema é coadicionar ponto zero e fazer os catálogos. E aí todo esse negócio de preparar os dados para utilizar cientificamente. Que é um problema que o Sloan não fez. O Sloan não se preocupou com isso, cada um fazia o seu catálogo. Então, a mesma coisa vai ser a atitude do LSST. Se a gente não tiver aí a própria infraestrutura, você não vai conseguir preparar esses catálogos para fazer o seu uso científico. Acho que é isso que ele está dizendo. Eu acho que esse slide diz tudo. Eles te dão uma bolinha grande. Bolinhas pequenas você que se vê. Sem o workflow. E o workflow, dependendo da ciência, também tem diferentes formas de paralelização. Que tem que ser analisado qual é a forma ótima de fazer. Às vezes você quer fazer slices de redshift, às vezes você quer fazer divisão espacial. Depende da ciência que você quer fazer. Quer dizer, os 3 anos de preparação, 2017, 18, 19 até 20,
É para isso. Nós estamos há 8 anos e ainda estamos aqui, eu diria, 1/3 do caminho da montanha. Então, o trabalho é grande. Senhores, alguma pergunta mais, dúvida? Qualquer coisa, essa apresentação vai ficar disponibilizada no nosso site do linha. Vocês podem rever, podem fazer perguntas diretamente para o Ângelo, para nós aqui. Nós temos um e-mail chamado itteam@linea.gov.br, que aí várias pessoas recebem, aí a gente pode tentar responder suas dúvidas. E utilizem o QA do LSST. Se vocês têm uma dúvida específica, pode ser de qualquer natureza, política, técnica, administrativa, you name it. Põe a pergunta lá, que aí a gente pode responder e várias pessoas podem ver as dúvidas e as perguntas. Eu agradeço a Karim já por ter feito várias perguntas e a gente tentou responder. Ok, senhor. Oi? Tem uma pergunta da Karim no chat. Tem uma pergunta do Karim no chat. Tá, ok, vamos lá, Karim. Uma pergunta. Cada LSST Partner vai ter a própria ferramenta ou essa plataforma do 10 será disponibilizada para todos? Eu vou deixar o Ângelo responder. A ideia justamente é disponibilizar isso para todos, né? É justamente um trabalho de colaboração para o desenvolvimento dessa infraestrutura e que todas as pessoas que fizeram parte do BPG vão ter acesso a essas ferramentas para poder fazer suas análises e facilitar o acesso aos dados. Eu vou adicionar a resposta do Ângelo. Toda a parte de infraestrutura, seja Science Server, seja a parte de preparação da infraestrutura de catálogos, ela vai ficar disponível para toda a colaboração 10. Os workflows, no momento, são disponíveis para os participantes do 10 Brasil. A menos que seja resolvido um acordo de alguma forma para a gente disponibilizar isso, porque isso tudo precisa de processamento. Então, a gente tem que dar condições adequadas para nós para podermos processar. Agora, para o LSST, eu acho, o caso do LSST é diferente, porque o caso do LSST, como não tem uma estrutura muito formalizada e todo mundo, os dados vão ficar disponíveis para todos os participantes das universidades americanas e chilenas, eu acho que sem strings attached, mesmo os produtos avançados, eu acho que esse portal seria o diferencial para a equipe brasileira. Então, eu acho que é essa forma que a gente poderá tentar competir, porque aí vai ser free for all. E não confundam que os dados não são públicos para o público em geral, tá? Só os alertas que são públicos. Dados do level 2 certamente não só são para os participantes. Provavelmente eles vão ter data releases periódicos com uma defasagem grande em relação aos participantes. Senão, para que você pagaria? Né? Então, é que nem o 10. O 10 vai fazer dois releases. O DR1 em 2017 e o DR2 só quando terminar. Provavelmente em 2019 ou 2020. O DR1 vai conter dados do ano 1 e do Science Verification? O DR1 vai incluir terceiro ano. 3 anos. Vão ter dois coeds, um incluindo dados do ano 1, 2 e 3, e outro incluindo todos os dados acumulados até agora, inclusive o Science Verification. Ok, senhores. Olha, muito obrigado. Como eu disse, dúvida.